Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior fizemos uma abordagem das principais características do chamado período joanino. Vimos que em 1820 eclodiu em Portugal a chamada Revolução Liberal do Porto, que entre outras medidas exigia o retorno da família real a Portugal e o estabelecimento da monarquia constitucional naquele país. Além disso, as cortes lusitanas desejavam recolonizar o Brasil e exigiam o retorno, a volta de Dom Pedro para Portugal. Diante desse contexto, as elites coloniais brasileiras, receosas de perderem os seus privilégios conquistados durante o período joanino, aproximam-se do príncipe regente Dom Pedro, que anuncia sua permanência no Brasil em janeiro de 1822, no famoso Dia do Fico. Em maio daquele mesmo ano, Dom Pedro assina o decreto do Cumpra-se, lei pela qual ficou estabelecido que as normas estabelecidas pelas cortes portuguesas só teriam validade no Brasil desde que aprovadas pelo príncipe regente. Em junho de 1822, Dom Pedro convoca a Assembleia Nacional Constituinte com o objetivo de elaborar uma futura Constituição para o Brasil. Em agosto daquele mesmo ano, as tropas portuguesas instaladas no Brasil são consideradas inimigas. E em 7 de setembro de 1822, após receber o ultimato das cortes portuguesas, Dom Pedro proclama a independência do Brasil. Em dezembro daquele mesmo ano, Dom Pedro é coroado com o título de Dom Pedro I, protetor perpétuo do Brasil. Entre os principais significados da independência política brasileira estão a dependência econômica em relação à Inglaterra. A independência política brasileira, o processo de emancipação do Brasil, foi acompanhado da manutenção das estruturas socioeconômicas herdadas do período colonial, ou seja, permanecem o latifúndio, a economia agroexportadora, a monocultura e o trabalho escravo. Portanto, a emancipação política brasileira não foi acompanhada de uma emancipação social e econômica. O processo de independência do Brasil é fruto de uma aliança circunstancial de interesses do príncipe regente Dom Pedro e das elites brasileiras para a manutenção de seus privilégios sociais, econômicos e políticos. Um outro aspecto interessante é traçar um paralelo entre os processos emancipatórios da América Portuguesa e da América Espanhola. Em ambos os processos, as lideranças couberam às camadas dominantes coloniais, que eram influenciadas pela ideologia liberal e eram apoiadas pela Inglaterra capitalista. Após a vitória do separatismo, essas classes dominantes assumiram o controle dos recém-fundados Estados Nacionais latino-americanos e mantiveram dessa maneira inalterada a estrutura social e econômica. Além disso, impediram a participação política das camadas populares. Dentre as principais diferenças entre esses dois processos emancipatórios, podemos dizer que no caso brasileiro ocorreu uma transição conservadora na medida em que a ruptura com as relações com Portugal não foi realizada através de revoltas ou revoluções e as lutas contra as autoridades metropolitanas foram localizadas e tiveram curta duração. Completada a independência em 1822, sob a liderança do príncipe português Dom Pedro, foi adotado o regime monárquico e se manteve a unidade política nacional. Já na América Espanhola, a ruptura do sistema colonial foi liderada pela elite crioula e foi conquistada através de guerras prolongadas, com batalhas sangrentas. Conseguida a autonomia política, foi adotado o regime republicano presidencialista e todo o território acabou se fragmentando,
dando origem a vários estados nacionais, onde hoje se fala o idioma espanhol. Pois bem, senhores, essas são as principais características do processo de emancipação política do Brasil. Um grande abraço a todos e bons estudos!